a razão principal do suicídio é a perda da fé. Então, você vai fazendo coisas que vão fazendo com que você se afaste de Deus. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, a pergunta é: quem se suicida entrará no reino de Deus? É a pergunta que eu vou tratar, é o tema que eu vou tratar. O que está acontecendo? Está havendo muito suicídio e essa pergunta aparece. E quem me envia aqui a pergunta é a Rita. Rita escreve assim: Senhor Atílio, queria lhe perguntar uma coisa. Eu sei que o senhor não é padre, como o senhor mesmo falou, mas quando uma pessoa se suicida por desespero, por outra razão, essa alma não entrará no reino de Deus? Bom, a pergunta é muito importante, muito atual. Há uma onda dos suicídios, e os suicídios vêm sobretudo agora, depois dessa epidemia ou pandemia, e muita gente perdendo as esperanças, perdendo emprego, perdendo a vida inteira de trabalho, de planos. Então vem aquela tentação: e se eu puser o fim da minha vida? Bom, a pergunta é que tem uma resposta muito clara. Quer dizer, cada homem, o homem não é dono da sua vida. E, portanto, é um pecado grave contra o quinto mandamento. Isso quem explica é o padre Francisco Spirago no Catecismo Popular da Igreja Católica. Quantas vezes nos jornais as pessoas se suicidam porque perderam seu dinheiro no jogo, porque viram frustrado o fim que se propunham na vida. Estarão condenados? Irão ao inferno? Ele responde: a principal causa do suicídio, bom, aqui já vou tratar das causas do suicídio. Não, a principal razão é que o homem não é dono da sua vida. O homem não possui o domínio, mas apenas o uso da vida. Isso é o catecismo que explica. Então, nós não temos o direito, porque nós recebemos a vida de Deus, e, portanto, só Deus pode tirar a vida. Isso é toda a doutrina da Igreja sobre o quinto mandamento, não matar. Mas Deus é o dono da vida e que chama cada um de acordo com sua vontade. Deuteronômio 32, 39. O suicídio usurpa o domínio de Deus e o despreza muito, rejeitando o maior presente que Ele nos dá, que é a vida. Ele também comete uma grande injustiça com a sua própria família, que entrega a infâmia e, muitas vezes, a miséria. Claro. O crime do suicídio é ainda maior do que o assassinato, porque escapa à reivindicação pública das leis. O suicídio não é heroísmo, é um ato de covardia, como alguém que abandona a bandeira na guerra. Quer dizer, é uma deserção, né? O heroísmo consiste em enfrentar os contratempos da vida, por maiores que sejam. Nem o suicídio leva ao descanso desejado. Aí alguém diz assim: ele descansou. Não, descansou não, é que a vida futura que espera ele não tem descanso, né? Na vida futura só tem o céu ou o inferno. E se ele for para o inferno, não vai ter o descanso, vai ficar descansou, ele descansou. Vai ter, pelo contrário, diz o padre Spirago, a infelicidade eterna e verdadeira. Então ele diz, o que está acontecendo é que muita gente fala e tem por ignorância ou por impiedade, fala superficialmente do suicídio, e dizendo às vezes que não tem remédio. Não, o remédio existe, e o remédio está aqui num outro texto que eu encontrei, da doutrina católica também. Nada justifica o suicídio,
por mais árduas que sejam as condições da existência. É a doutrina que acabo de expor. Segundo, Deus nunca nega ao homem a ajuda que ele precisa para cumprir seus deveres familiares, profissionais ou sociais. Este aqui é um ponto básico. Deus nos dá a graça. Essa graça, ela vem pela vida de piedade, pela vida estado de graça. É preciso procurar o estado de graça. Claro, a pessoa diz, bom, eu não faço nada, eu não rezo, não faço nada. Bom, então... você tem culpa. E eu quero desejar dizer que um dos pecados que diz aqui é do desespero. Ela fala aqui, a Rita, por desespero ou por outra razão. O desespero, o que é o desespero? O desespero é a negação, que é um pecado também, da misericórdia de Deus. Eu não aceito a misericórdia de Deus, eu não quero nem saber o que é misericórdia. Assim como eu não perdoo os outros, Deus também não vai me perdoar. É essa mentalidade. Aliás, uma das coisas muito graves é, hoje em dia, o desejo, a vontade, a decisão de não perdoar. Ora, não perdoar é uma forma de manter a raiva, guardar a cólera no coração. E isto é um pecado remoto que o demônio pode aproveitar-se para levar a alma para um pecado maior, que é o suicídio. Então, Deus nos ajuda e pela misericórdia. Vejam, por exemplo, aqui no Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, eu gosto muito de comentar esta foto de vários aspectos. Ela é exorcista, já comentei isso em um outro vídeo, mas ela também tem algo de misericórdia. A misericórdia é muitas vezes a explicação, a falta, o pecado, a falta, a não acreditar na misericórdia de Deus, não ter confiança na misericórdia de Deus. Deus veio para nos perdoar. Ele morreu na cruz por nós. E nós não pensamos nisso, nós pensamos exclusivamente em nós mesmos, né? Então, aqui está o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Que misericórdia está contida aqui nesses dois corações, um que morreu na cruz por nós e outro que aceitou a imolação do seu filho por nós, né? Então, nós não pensamos nisso, e não nos confessamos, não procuramos sacramentos, não rezamos. É tão simples rezar o terço, não se reza, né? Sempre existe um pretexto para dizer, eu não tenho tempo. Já disse isso outras vezes. Todo mundo tem tempo para rezar. Quando você diz, não tenho tempo para rezar, você está dizendo que isso não está na sua prioridade. Então é preciso pôr na nossa prioridade rezar o terço, né? E o que acontece? Eu até recomendo, se você ainda não tem, peça essa imagem pelo 0800 608 6247, tem horários de atendimento, e vamos deixar no link também nesse período. Às vezes você está fora do período de atendimento, ou está fora do período agora de fim de ano, peça esta estampa para ter em sua casa. De maneira que você lembre-se sempre, a misericórdia de nosso Jesus Cristo, a misericórdia de Nossa Senhora está aí para me socorrer. Então, resumindo, o que é o pecado do suicídio? É um pecado grave contra o 5º mandamento. Tem perdão? Bom, o pecado contra o suicídio é um pecado extremo e que normalmente leva a alma para o inferno. Não vamos fazer uma posição relativista, leva essa alma para o inferno. E, portanto, nós temos que evitar e condenar tudo aquilo que nos leva ao desespero. Bom, isso é fácil falar, mas acontece que na misericórdia de Deus pode haver um perdão de última hora, no momento, como dizia que o cura d'Ars, entre que a pessoa cai da ponte e chega ao rio, ela se arrepende. Isso pode estar nos mistérios de Deus. Por isso, a Igreja publicamente, quer dizer, recomenda
pelo cânon 1184 e 1185, não pode haver sepultura eclesiástica para os pecadores manifestos, entre os quais o suicídio é um pecado manifesto. Hoje em dia, na confusão e na crise que a igreja está, o relativismo entrou e por isso diz não, etc., vamos rezar por ele, todo mundo é bom, etc. Mas aí está uma negação do pecado, quer dizer, o pecado está em todos os manuais, todos os catecismos falam que o suicídio é um pecado grave, mortal e que leva para o inferno. Mas tem padres, tem bispos que acham que o pecado não existe, que o demônio não existe. Então nós não vamos entrar por aí. Nós sabemos que é um pecado contra o quinto mandamento. E por isso eu lhe digo aqui, a minha resposta a Rita quando uma pessoa se suicida por desespero, por outra razão, essa alma não entrará no reino de Deus? Não. A resposta é não. Salvo uma graça muito especial que ela pode receber de arrependimento de último momento. Isso pode acontecer, mas isso está nos mistérios de Deus. Nós não podemos saber, um dia saberemos, no dia do juízo, mas publicamente, para os efeitos públicos, notórios, ele se condenou. Existe alguns casos que eu quero mostrar aqui, eu quero falar também aqui. A pessoa diz, não, mas será que não tem uma... Não, tentando justificar ou tentando amenizar o pecado. Eu quero lembrar aqui que existe um problema que poucos catequistas católicos tratam e que são os pecados remotos, anteriores aos grandes pecados. Existe um princípio filosófico que diz nada de grande se faz de repente. E, portanto, existem pecados que são cometidos impunemente, irrefletidamente, com certas cumplicidades com o demônio, e que depois o demônio toma esse pecado e aproveita esse pecado para depois dar o passo maior, que é o desastre do suicídio. Então, existe até um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que mostra várias formas como o demônio entra na sua vida sem que você mesmo se dê conta. Então, você vai fazendo coisas que vão fazendo com que você se afaste de Deus. E a perda da fé, isso diz também o padre Spirago, qual é a razão do suicídio, a razão principal do suicídio. A razão principal do suicídio é a perda da fé. A partir do momento que a pessoa não tem mais fé, não tem mais não acredita mais na vida eterna, não acredita mais na misericórdia de Deus, então, falta da religião, não acredita na vida futura, não acredita na misericórdia, é a fé que desaparece naquela alma. Logo, o demônio toma parte desse projeto. E onde não tem fé, pode ver, onde tem a fé, a pessoa não tem nenhuma ideia do suicídio. Ela tem a ideia de rezar e oferecer o sacrifício que ela está passando para Deus. O suicídio não, minha vida acaba aqui e meu projeto acabou, então eu também vou pôr fim na minha vida. Ora, existe então, eu recomendo, por terminar, muito cuidado nas causas remotas. Tem 4 exorcistas também, italianos, que há pouco tempo atrás, não é recente, mas há pouco tempo atrás, advertiram os católicos para pecados que preparam os grandes pecados. Então eles falaram, por exemplo, da pornografia. As pessoas ficam vendo pornografia, é um pecado contra o 6º mandamento, contra a pureza, contra a castidade. Depois se viciam nisso. E um vício puxa outro. O adultério, né? Ou o não querer perdoar. A pessoa fica com a cólera, como eu dizia no começo. O yoga, a busca de
de poderes que não são aqueles que vêm de Deus. A tatuagem, eu tenho um vídeo aqui sobre a tatuagem, pode ficar no link também. Então eu respondo bem a pergunta da Rita, dizendo, infelizmente, Rita, esta pessoa vai para o inferno, salvo uma graça muito extraordinária de Deus. Rezemos por ela? Sim. Nós podemos rezar por ela? Podemos. A igreja até, a misericórdia da igreja diz, o ensinamento da igreja, nós podemos rezar pelos que se suicidaram da nossa família, mas não de maneira social, pública. Então, fazendo um anúncio de uma missa que vai ter, não, tem que ser sem nenhum aspecto oficial, privado, né? Você pode rezar em privado? Pode. E pedir que Deus tenha, nessa misericórdia infinita que Deus tem para todos os homens, que Deus tenha misericórdia destes que colocaram fim à sua vida. Lembrando que existe uma margem de pessoas que também estão com problemas nervosos, isso tudo também pesa, quer dizer, a doutrina é essa, mas o caso concreto precisa ser analisado também. Em todo caso, a doutrina católica está bem exposta aí, o homem não é dono da sua vida, é Deus que dispõe, e Ele que sabe, Ele nos deu, Ele nos tira. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Você não esqueça de confiar-se e pôr na sua casa para proteger o Sagrado Coração de Jesus e Maria. E se você precisa de uma graça, você também pode pôr seu nome na missa que é celebrada todas as sextas-feiras pelas suas intenções. Você tem uma dificuldade, você tem uma pessoa que passa por dificuldade, que ela precisa aumentar a fé, ponha o nome dela na missa. Você pode chamar pelo 0800 608 6247 no horário de atendimento, ou então procure no site ou no link que está aqui, você pode também inscrever-se. Que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria ajude você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.